Olá, tudo bem? Hoje eu vou te contar sobre um perrengue que nós passamos no ponto turístico Sky Glass durante a nossa viagem de Gramado Canela. E eu decidi trazer em detalhes nesse vídeo porque, enquanto nós estávamos enfrentando este perrengue, eu descobri que ele é recorrente e, infelizmente, acontece com bastante frequência, segundo os próprios funcionários do Sky Glass, também de algumas pessoas que nos transportaram via Uber ou traslado por lá. Descobrimos que isso acontece com frequência, então fica aqui a minha dica para que você evite passar por um baita perrengue na sua visita no Sky Glass de Gramado. Caso você não conheça meu canal, esse tipo de vídeo é recorrente por aqui. Todas as minhas viagens eu acabo fazendo um resumo dos perrengues. Vou deixar uma coletânea aqui na descrição para você, porque assim como eu brinco nos próprios vídeos que eu faço, os meus perrengues podem poupar os seus perrengues. Depois os perrengues viram histórias para contar e eu sempre trago aqui, muitas vezes com humor, muitas vezes eu acabo mostrando este humor durante o próprio perrengue, muitas vezes eu faço o contraste de expectativa à realidade, especialmente quando inclui viajar com filhos e a gente acaba depositando muita expectativa na reação deles e acaba vendo uma realidade não tão parecida com aquilo que a gente planejou. Eu sempre acabo mostrando também nos meus vídeos de perrengues. Alguns eu preciso de mais tempo para absorver o impacto do que aconteceu, do que eu senti no momento, mas depois eu acabo sempre contando para vocês como já aconteceu da gente perder a chave de um carro alugado na Califórnia. Como já aconteceu de eu perder um filho de 4 anos no parque da Disney, por exemplo. Já tiveram outros, infelizmente. E dessa vez o incidente foi no ponto turístico Sky Glass e eu quero te contar o que aconteceu para que você evite passar coisas parecidas, até porque eu soube, estando lá, que isso é recorrente. Então eu espero que você não venha a enfrentar este mesmo perrengue. E para contar detalhes, nós contratamos o passeio de City Tour de um ônibus. Vou deixar para vocês o nome aqui. E durante esse City Tour, ele para nos principais pontos turísticos de Gramado e Canela, o que pra gente pareceu bem tentador, visto que estávamos viajando numa família com bastante crianças, então ficar num ônibus sentado confortavelmente enquanto esse ônibus nos mostrava os principais pontos turísticos foi uma proposta bem atraente. Nós pegamos esse ônibus e passeamos por Gramado e Canela. Decidimos escolher pelo menos um ponto para que nós tivéssemos a real experiência. E esse ponto escolhido foi o Sky Glass de Canela, onde eu mostro no meu vlog detalhadamente, aqui na descrição também. Foi um dia muito legal, a gente se divertiu bastante, foi um dia que estávamos felizes em família, comemorando, tomando chopp, brindando, como vocês vão poder ver nesse vídeo que eu estou deixando na descrição para você. Mas o que aconteceu para que isso se tornasse um perrengue de viagem e uma história para contar não tão agradável? Foi que, quando esse ônibus nos deixou lá, eles fazem algumas observações em alguns momentos, e aqui fica a minha ressalva, que inclusive vocês podem, se vocês forem contratar esse mesmo ônibus, sugerir lá no balcão também, para evitar que os próximos clientes passem pelos mesmos apuros que nós passamos, o que acaba desgastando um passeio que teria sido somente maravilhoso. Acabou tendo esse contratempo que deu uma balançada no final. Graças a Deus nós não perdemos o espírito esportivo e conseguimos seguir com o nosso dia, porque nós arrumamos uma solução. O ônibus vai deixando as pessoas nos pontos e pegando as pessoas que querem subir naquele estilo conhecido hop-on, hop-off, que vários lugares oferecem para conhecer os principais pontos turísticos. E quando ele nos deixa lá próximo do Sky Glass, que é bem distante das cidades, você pega uma serrinha e você se distancia da cidade. Ele te deixa lá
E durante algum momento onde você esteve ou não esteve escutando as explicações, eles falam para você ficar de olho no aplicativo. Mas para vocês terem uma ideia, nós estávamos só na nossa turma, em 11 adultos naquele momento, com as crianças, curtindo um dia de passeio onde você não está totalmente atento a todas as informações. Isso passou despercebido. Apesar de ter baixado o aplicativo, eu não abri. Nós não ficamos de olho. Descemos para curtir o Sky Glass, compramos nossos ingressos, entramos, almoçamos, brindamos, ficamos sentados apreciando a vista antes de literalmente entrarmos na plataforma. E quando entramos na plataforma, tivemos aquela vivência que gera bastante adrenalina e emoção. O meu marido ficou bem desconfortável, apesar de ser uma pessoa bastante radical, o que me chamou muito a atenção, porque ele sempre foi muito radical. Como vocês podem ver num vídeo que eu vou deixar aqui, por exemplo, do dia que ele pulou da torre mais alta de Las Vegas, sozinho, se jogou. E aquilo me causou assim, meu Deus, como ele teve coragem de fazer isso. E olha que eu não sou das pessoas mais medrosas, eu costumo gostar muito de montanha-russas, brinquedos radicais, e não tive coragem de fazer esse salto. E ele fez. E quando chegou no Sky Glass, acho que por estarmos com as crianças, ou por ele ter noções maiores sobre engenharia e entender o quão complexo precisa ser tudo aquilo para ter um mínimo de segurança, que tudo isso mexeu com o psicológico dele por nós estarmos com as crianças. Ele não ficou muito tempo por lá, até o momento que a gente sai para poder pegar o ônibus e voltar para a cidade, porque nesse dia nós tínhamos um coquetel agendado num hotel, onde nós teríamos também uma vista privilegiada para o desfile de Natal da cidade de Gramado. Para nossa surpresa, no momento em que a gente sai, tá todo mundo num clima meio tenso, dizendo pra gente que não tem mais ônibus para voltar para a cidade. Que a empresa que nos deixou lá encerrou as atividades porque o último ônibus está lá na cidade de Gramado às 5h30 da tarde. Só que nós não nos atentamos a isso. Esse momento já passava de umas 4h15, sei lá, eu não tinha mais ônibus, porque pro ônibus estar lá às 5h30, parando em todos os pontos turísticos, em algum momento ali foi o último ônibus e nós não nos atentamos ao horário. E aqui fica a minha dica principal para você. Se atente ao horário do último ônibus no ponto turístico que você escolheu ficar, para que você volte a tempo para o seu local, ou que você esteja num lugar fácil de pegar Uber, porque nós não estávamos. E aí foi o nosso desespero. O que aconteceu? Não conseguíamos contratar Uber. Por estarmos em 11 adultos, como eu expliquei para vocês, nós precisaríamos de 4 carros mais ou menos, porque além disso tinham as crianças. E aí nessa, ninguém conseguia chamar Uber. E nós começamos a apelar para os funcionários do lugar. E fala, pelo amor de Deus, como é que a gente sai daqui? Ele falou, eu sinto muito, acabou o ônibus. Tá, mas e aí? As pessoas que estão desinformadas quanto a gente também perdem ônibus. O que acontece com elas? Não tem o que fazer. Tem que tentar, tem que ficar tentando o Uber até a hora que vocês conseguirem. Eu falei, não é possível, ninguém tá aceitando. Eu sinto muito, não tem o que a gente fazer. Até que, nesse meio tempo, graças ao bom Senhor Jesus Cristo, estava chegando o micro-ônibus para deixar uma família no Sky Glass. Meu marido e o meu cunhado foram até esse micro-ônibus conversar com esse motorista. Eu vim trazê-las, eu vou esperar o passeio delas e vou levá-las de volta. Aí meu marido falou, mas eles acabaram de descer, eles vão levar aí dentro pelo menos 1 hora. Em 1 hora você não leva a gente no centro de Canela e volta? Abençoado pediu R$180 e levou todos nós até o centro de Canela e foi quem salvou a gente de um grande perrengue. Porque o rapaz que nos levou de Uber até esse lugar do desfile, ele disse pra gente que um dia ele pegou uma família lá que já estava, pasmem, 3 horas tentando pegar um Uber e não conseguia.
Ou seja, isso não é um fato isolado, isso não é algo que aconteceu somente com a gente e, pelo que eu entendi, infelizmente, é algo recorrente, que acredito eu que uma empresa que é especializada e focada no turismo em Gramado e Canela deveria ser uma das primeiras coisas que eles tinham que falar para você. Olha, ao se afastar da cidade, fiquem atentos aos horários, porque o Uber não te busca depois. Como eles não fazem, fica aqui a minha dica para você que vai viajar para Gramado e Canela para que isso não aconteça na sua viagem. E aproveito para reforçar que eu deixei todos os passeios que nós fizemos em Gramado e Canela durante a nossa estadia e tudo o que nós gostamos e não gostamos, o que eu indico, o que eu não indico, está aqui nos links que eu tô deixando todos na descrição. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.